Estenda suas mãos para cá, no nome de Jesus. Querido Deus, amantíssimo Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Pai, nós te apresentamos agora, Pai, diante do seu altar, a vida do teu servo, pastor Antônio Júnior. A palavra está com ele, Pai, porque até aqui foi de filho para pai, mas agora certamente será de pai para filho. Pai, no nome de Jesus, abençoa ele. E enquanto, Pai querido, o Senhor usa ele, Pai, enquanto ele faz uso desse microfone, Pai, que o Senhor também toque a vida dele, a vida da família dele. Abençoe o lar dele, Pai, no nome santo de Jesus. E a cada dia mais, Senhor, capacita o teu filho, direciona a vida dele e dá sabedoria para a honra e a glória do seu santo nome. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, bom estarmos na presença do Senhor, o nosso Deus. Nosso pastor Wagner incumbir a nós de transmitirmos o culto nesta noite, a palavra de Deus de doutrina, na lição de número 6. Amém? O tema diz assim: a oração, a disciplina indispensável para os discípulos de Cristo. Abramos o texto básico em Mateus capítulo de número 6, Evangelho segundo escreveu Mateus. A oração, uma disciplina indispensável para os discípulos de Cristo. Os irmãos que trouxeram sua Bíblia, abra, amém? Estamos vivendo uma geração que os irmãos não têm mais trazido o exemplar da Bíblia Sagrada, para assim aprendermos a mesma, estudarmos, ouvirmos a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5, diz assim o texto bíblico: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Versículo de número 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vos perdides. Amém? Espírito de Deus, seja conosco. Podem sentar os irmãos que ficaram de pé em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, na lição de hoje vamos estudar sobre a importância da oração. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança no jardim do Éden, o homem tinha todas as características do Criador. Imagem e semelhança fala de caráter, segundo Martim Lutero, comportamento, conduta. O homem foi criado perfeito, conforme Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 29, Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Só quando Adão desobedece a ordem expressiva de Deus de não comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim do Éden, jardim da delícia, Adão desobedece a ordem expressiva de Deus e quebra toda comunhão com o Criador. Toda comunhão é interrompida por causa da desobediência de Adão. Adão é expulso do jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, diz que todas as tardezinhas, horário crepuscular da tarde, o Criador descia e comungava de um relacionamento pessoal com Adão até então. Só que quando Adão desobedece, ele perde a comunhão, a intimidade com o Criador. É expelido do jardim do Éden. Só que agora Adão fora do jardim do Éden, as consequências do pecado sobrecaem sobre Adão, Eva e a serpente. Os irmãos conhecem a história bíblica. E agora a Bíblia diz que quando Adão comunga com Eva, um dos seus filhos, chamado Enos, esse começa a invocar o nome de Deus, conforme Gênesis capítulo 4, verso 26. O primeiro relato bíblico sobre a oração está em Gênesis, quando Enos começa a invocar o nome de Deus, o nome do Criador. E a oração, irmãos, é de suma importância para desfrutarmos de uma comunhão íntima e profunda com Deus. Em toda a história bíblica, nós aprendemos que todos os personagens da Bíblia, homens, mulheres, que
comungaram de uma comunhão profunda foram homens e mulheres de oração. E Jesus, nesse texto, está enfatizando para os seus discípulos, o colégio apostólico, acerca da intimidade reservada de oração. É interessante que Jesus não condena a oração feita em público. Jesus condena a oração feita através da hipocrisia. Jesus está retratando aos discípulos que muitos daquela época, os fariseus, os saduceus, faziam orações nas praças, nas ruas, para serem observados, vistos, aplaudidos pelos homens e ter reconhecimentos humanos. E Deus não condena a oração em público. Deus, através de Jesus Cristo, nessa passagem bíblica, está condenando a prática da hipocrisia. O que seria hipocrisia? Se você buscar na definição etimológica desta palavra no grego, hipocrisia tem a ver com um fingimento, você incorporar um personagem que você não é de fato. E isso, a hipocrisia, tem distanciado muitos irmãos da verdadeira ação e prática da oração. A hipocrisia, nesses últimos dias, tem dominado a geração da internet, a geração das redes sociais. Não que nós não podemos postar as nossas orações, nossas pregações, a igreja tem que fazer o ID, pregar, levantar a bandeira do evangelho, mas a geração atual tem incorporado um personagem que ele ou ela não é de verdade na essência. Jesus está condenando a prática da hipocrisia, homens que querem aplausos, reconhecimento, elogios humanos, e muitos de nós às vezes louvamos para ter aplausos humanos, pregamos para ter aplausos humanos, visitamos para ter aplausos humanos, evangelizamos para ter reconhecimento humano. Os homens da terra dão ok, e Deus do céu condena. A hipocrisia tem sido incorporada até no nosso movimento pentecostal, aonde vamos fazer coisas em relação à obra de Deus, que não é, na sua essência, verdade. Quem está entendendo, irmãos? E Jesus condena a prática da hipocrisia. Jesus dá o conselho aos seus discípulos: se vocês quiserem orar, entra no teu quarto, em algumas traduções, fecha a porta e ora em secreto, porque o teu pai em secreto está vendo tudo, está observando tudo, e ele te responderá. Oração em secreto, orações escondidas, a oração entre você e Deus, Deus e você. Quem crê nisso? O que seria a oração? A lição diz aqui: a oração é uma conversa pessoal entre o servo para com o seu Senhor, entre a criatura para com o seu Criador. É um diálogo, não é um monólogo, é onde eu falo, é onde você conversa com Deus, dialoga com Deus e Deus te responde. Quem está entendendo? E nós precisamos manter essa vida de oração. Uma igreja que não ora é uma igreja fracassada, é uma igreja desanimada, não tem projetos missionários, não tem projetos de ação social. Quem está entendendo, igreja? A igreja precisa retornar à prática da oração diária. Jesus disse: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus falou isso para os saduceus, uma elite religiosa da época. Jesus falou: olha, vocês estão errando, porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Para se conhecer as escrituras, é estudar, é ler, é meditar nas escrituras. Mas para conhecer o poder de Deus, é através da oração. Então, o crescimento da igreja tem que ser um crescimento equilibrado. Se nós não mantermos as duas asas, perguntaram para John Wesley, qual é mais importante, a oração ou a palavra? Ele diz: pode uma ave voar só com uma asa? Nós precisamos das duas asas para voar. Quem está entendendo? Se nós enfatizarmos somente a leitura, o estudo e a meditação das escrituras, seremos crentes formais, formalistas, ao pé da letra, chatos, conservadores fora do padrão de Deus.
Não pode usar um brinco porque é pecado. Aquela tradição fora do padrão bíblico, que não conhece as escrituras, que não estuda, que não medita. Somente conhecimento intelectual. Mas se nós enfatizarmos somente na oração, seremos crentes fanáticos. Uma topada é o diabo, um empurrão é Deus, tudo é Deus e tudo é o diabo. Vai espiritualizar tudo. Mas o crescimento de uma igreja saudável é o crescimento equilibrado. É Bíblia, oração. Oração, Bíblia. Bíblia e oração. Estudo intelectual, mas o coração inflamado pelo Espírito através da oração. A igreja, eu preguei aqui, a igreja primitiva é o exemplo clássico de uma igreja avivada, de uma igreja que manteve a chama do avivamento aceso nos seus corações. Uma igreja que tinha levante e anda, expulsão de demônios, os dons espirituais em plena atividade. Por quê? Era uma igreja de oração. Essa geração, os crentes se distanciaram da oração. Se você pesquisar, está aqui na lição, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, homens que impactaram a Inglaterra. Se você pesquisar sua biografia de vida, eram homens que queimavam o seu coração com a oração diária. John Wesley orava 2 horas por dia. Martim Lutero, 2 horas. E quando estava muito cansado, afadigado, ele dizia: eu vou aumentar o ritmo para 4 horas diárias em oração. O avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, começou através de um homem chamado Willie Seymour. Mas vai pesquisar a biografia de oração do homem. Ele entrava no culto, dobrava os joelhos, 6 horas de joelho, levantava e gritava: santidade ao Senhor! Sem máscara, sem falsidade. Porque os hipócritas gostam de bajular alguém. Os hipócritas gostam de aplausos. Lembra de Absalão? Todo rebelde, pastor Wagner, ele começa como Absalão, agradando o povo, animando o povo, abraçando o povo, sorrindo para o povo. Absalão beijava a mão dos judeus. Ele traiu seu próprio pai Davi. Mas todo rebelde cai na mão de Deus. A corda é curta. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Quem incorporar Absalão incorporou um personagem para agradar a massa. E conquistou, humanamente falando, conquistou a aprovação dos homens, mas não conquistou a aprovação divina. A geração de hoje quer ser reconhecida, aplaudida pelos homens da terra. Por isso que os homens não querem mais pregar a verdade. Porque não quer perder as agendas. Não quer desagradar. Está errado, é pecado, irmãs. É pecado, meu irmão, vá por esse caminho. Não quer. Por quê? Medo de perder ovelhas, perder dízimos, ofertas, manutenção. Se Deus te levantou, Deus te sustenta. Se Deus te levantou, Deus manda o corvo trazer na tua porta, dá um glória a Deus, um mantimento, a providência. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. A oração é um acesso direto a Deus. Toda oração tem que ser feita em nome de Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Toda oração é feita ao Pai. João 14, está lá, 13 e 14. Quando orares, ore ao Pai no meu nome. Nós não podemos orar a Jesus, é o Pai. Está na Bíblia. Ore ao Pai no nome de Jesus. João 16, 23. Tudo que pedides ao Pai no meu nome eu vos farei, disse Jesus. A oração é um acesso direto a Deus, mas a oração tem que ser realizada em nome de Jesus, pelo auxílio do Espírito Santo. Quem está entendendo, irmãos? É feita ao Pai, dialogada ao Pai, ao Criador, por intermédio de Jesus Cristo. É importante estudarmos a Bíblia, conhecermos a Bíblia, meditarmos na Bíblia, para conhecermos a vontade de Deus. Olha para mim, vivemos uma geração, irmãos, que eles estão confundindo a voz de Deus com o sentir de Deus. Eu senti de Deus fazer isso, Deus mandou fazer isso. Irmãos, é tanto Deus, pastor Wagner, que eu fico de boca aberta. Eu oro horas para ouvir a voz de Deus, o crente ora meia hora, já está com Deus na boca. É tanta profecia para lá, profecia para cá, é tanta mistura. O pastor Wagner sabe que eu trabalho na libertação, lá no Maranhão, o que mais via?
A irmã Nara Manto, canto, Flávia. E Deus disse, não sou eu. Quando botava a mão era pombagira gritando. Espírito imundo dentro das igrejas. É o que mais tem no movimento pentecostal. Porque o movimento pentecostal atrai pelos dons. Se canta bem, se prega bem, se profetiza, se revela. Não que eu sou contra, irmãos. Eu sou pentecostal até o tutano dos ossos. Eu creio no mover de Deus. Quem está entendendo? Mas o mover direcionado pelo Espírito puro, com fundamento escriturístico, com base nas Escrituras. A oração, 1 de João 5,14. Nós devemos orar segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, para mim e para você, não é você ver o profeta da esquina A, da esquina B, da esquina C, é você ler a Bíblia. É você escutar a pregação, o ensinamento doutrinário, sistemático das Escrituras. É você abrir a sua Bíblia em casa que está empoeirada, que faz semanas que você não abre ela, e você começar a estudar o Novo Testamento para entender as doutrinas cardeais da fé. Quem está entendendo? Então, glória a Deus. Eu sei que não é a pregação que agrada muito, não. Mas é a oração. A oração nos leva a ter comunhão com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Dá glória para Jesus aí. Quando você se aproxima, chega a Deus através da oração, mais cedo ou mais tarde, você vai desfrutar dessa comunhão com Jesus. A oração, irmãos, é uma comunhão relacional com Deus, aonde você vai captar, entender, assimilar, e o teu espírito vai estar sensível à voz de Deus. A oração nos quebranta. Eu vou correr aqui, viu, por causa do horário. A oração nos quebranta, nos move. Eu nunca vi, irmãos, um crente de joelhos que não seja humilde. Não tem como. Se ele é homem de oração, mulher de oração, ele é humilde. Porque a igreja primitiva é um exemplo disso. A igreja, os pastores da época, oraram de tal forma que a oração entrou no caráter da igreja. Hoje a gente não vê Cristo. O hipócrita tem Deus na boca e o diabo no seu comportamento. É Deus 24 horas, Jesus, mas o comportamento não ama, não perdoa, não libera perdão quando é machucado, não é dizimista da obra, não tem sensibilidade de ajudar a obra missionária, não são ofertantes, não tem amor pelos perdidos, não evangeliza, não ora, não entra no jejum, porque a oração, ela quebranta o nosso espírito diante de Deus, e nos tornamos sensíveis à necessidade da igreja, à necessidade alheia. O hipócrita, ele lê muito, estuda muito, não sou contra, minha vida é estudar, mas é Deus na boca e o diabo nas suas atitudes. Quem está entendendo? Dá uma glória aí para Jesus. E a oração vai nos quebrantando, vai nos deixando humilde, vai arrancando a autossuficiência, o orgulho, a prepotência. A Bíblia diz que o orgulhoso e o soberbo vai proceder à queda e à ruína. O orgulhoso mais cedo ou mais tarde cairá, quando ele bate no peito, Deus só usa eu, só eu sou o dono da verdade. Tem que precisar de mim para acontecer o mover no culto, senão não vai, não presta. Ele está caído da graça há muito tempo. Quem está entendendo? Ele já caiu e nem sabe. Mas quanto mais você ora, você se humilha e diz, Senhor, eu não sou, mas Tu és. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não posso, mas Tu pode. Deus vai quebrantando o teu espírito, oh glória. E uma igreja de oração é sensível. Aí você vai ver as atividades dos dons espirituais em ação. Revelação, profecias, cura divina, libertação, pregação que vai direcionar a igreja. Homens e mulheres capacitados, habilitados a fazer o ID. Quem está entendendo dar um glória a Deus? Como a pastora aqui pregou no culto, mas aquela palavra ali, que eu entendi tudo. Foi para mim a resposta de Deus. Águas que estavam no calcanhar. É o início da fé, você se converte, tudo é novo, é alegria, é um ânimo. Mas quando chega os obstáculos, a luta, você quer esmorecer na caminhada. Aí Deus mediu, através do anjo, mais 500 metros, 1000 côvados. 500, vem isso aqui, ó, desce. Água que dava onde? No joelho, fala da intimidade, oração, prática, continuidade. Aí o anjo disse, vem mais profundo, Ezequiel. Ezequiel obedece, a água dava onde? Nos ombros. Quando as águas estão aqui, quando você está
quem já foi para a praia aqui, já sabe, lá em Recife, no Pará, no Rio, você vai andando, se aprofundando, a água está aqui, você já fica com dificuldade de andar, já Jesus querendo guiar a tua vida. Quando as águas daqui, tu não consegue mais, pastor Wagner, andar no rio, no mar não. E o anjo mediu mais 500 metros e desce as águas profundas. Olha para mim, todo homem e mulher que se decidir ter uma vida de oração, se prepare para as perseguições. Não vai ter aplausos não, alguém vai te reconhecer sim, Deus vai fazer, mas vai ter predadas, lutas, o diabo vai se levantar, o espírito da inveja vai entrar no coração de alguém contra você, querer queimar, sujar o teu nome. Você vê os grandes avivalistas, você pode ver que aquele homem, Jonathan Edwards, ele orava quantas horas por dia, irmãos? 13 horas. 13 horas por dia. Ele pregou uma mensagem, pecadores na mão de um Deus irado. Ele orando. Quando ele foi pregar, a pregação dele não tinha eloquência, não tinha uma boa retórica, uma boa oratória. Era uma pregação simplória, até que o temperamento de Jonathan Edwards era meio fleumático, meio melancólico, meio paradão. Mas ele vai lendo o sermonário. Quando ele está lendo pecadores na mão de Deus irado, o tema da mensagem, a igreja se segurando nos pilares, pensando que ia cair no inferno. De tão pesada foi a mensagem de Jonathan Edwards. E o avivamento, através daquela mensagem, durou 3 anos. Me dobre a fúria. 3 anos naquele país, através de Jonathan Edwards. George Miller sustentava um orfanato somente orando, sem recursos empresariais. 250 crianças, ele sustentava no orfanato com oração. Ele leu a Bíblia 200 vezes, George Miller. 100 vezes leu de joelho. Olha a vida equilibrada, conhecimento e graça, graça e conhecimento. A igreja precisa voltar a esse equilíbrio espiritual. Quando muitos pregadores por aí, vê um crente que quer se dedicar ao estudo, conhecer, meditar nas escrituras, ele começa, muitos pastores por aí, a querer distanciar os ensinadores, os mestres. Porque o diabo quer entrar no cenário. Uma igreja que não conhece Bíblia é dominada pelas falsas profecias, pelas doutrinas diabólicas, pelas heresias. O diabo quer dominar, mas graças a Deus a igreja aqui tem que priorizar e está priorizando o estudo da palavra de Deus. Quem está dando glória para Jesus aí? Jesus, que é Jesus, tem da natureza plenamente humana e plenamente divina, irmãos. Eu estou correndo porque é lição, pastor, você senão eu ia citar os versículos. Ele manteve uma vida regular de oração. Marcos 1,35, Jesus se levantou, ainda escuro, e foi para o monte orar. Lucas capítulo 6, verso 12, ele subiu para o monte, passou a noite toda orando, desceu e escolheu 12 discípulos. Lucas capítulo 9, ele sobe no monte Tabor, monte da transfiguração. Jesus passou aproximadamente ali, desde a 4ª vigília da noite, até o aparecimento de Elias e Moisés, 9 horas de oração, se você estudar a Bíblia de forma cronológica. E ele levanta-se da oração, aparece Elias e Moisés, no monte Tabor, monte da transfiguração. Depois que Jesus ora, Jesus tem uma revelação divina, abre os céus e Deus fala. Dão glória a Deus. Às vezes fazemos orações mecanizadas, copiadas. Não são orações do fundo do coração, onde nós quebrantamos e dizemos: eu sou isso aqui, Senhor. Eu sou rebelde, eu sou invejoso, eu tenho orgulho, eu minto, eu compro e não pago. Diante de Deus você tem que dizer quem você é, para Deus ter misericórdia da sua existência, da sua vida. Diante dos homens você pode fingir uma falsidade, uma falsa espiritualidade. Pode ser, meu irmão, tudo bem? Amém, irmão, tudo bem, como é que você está? Mas Deus te conhece no profundo da alma. E a oração faz isso, nos quebranta. A oração nos modifica. A oração nos transforma. A oração abre espaço para o Espírito Santo atuar. Uma igreja que ora é uma igreja avivada. É uma igreja dinâmica. Pedro entendeu isso. Atos 6, capítulo 6, versículo 4, ele disse: nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Crescimento equilibrado. Bíblia e oração, oração e Bíblia. A palavra perseverança no grego ali é proskaterio.
Proscatério quer dizer investir muito tempo, no grego, em um empreendimento, dedicar-se de forma total. A igreja primitiva foi vocacionada, chamada para fazer a obra, é um trabalho espiritual. Tem que orar, tem que descer. Se foi vocacionado para aquilo, invista tempo, gaste energia, alabaraçandarai, se entrega. Às vezes Deus quer fazer através de você, não é através de longe, de perto, não, é você que Deus quer levantar. É você que não fala o português dentro do vernáculo linguístico. É você que não canta direito, canta meio desafinado. Você orando, Deus vai te capacitar. E você vai treinar, vai estudar, vai fazer a sua parte. Quem está entendendo, dá uma glória para Jesus. A oração é tão importante que os discípulos observaram que Jesus mesmo, plenamente homem, plenamente divino, manteve uma vida de oração. Que em Lucas capítulo de número 11, verso 1, os discípulos disseram para Jesus: nos ensina a orar. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: nos ensina a falar com Deus. Porque os discípulos identificaram que o segredo do ministério de Jesus, mesmo sendo plenamente homem e plenamente divino, era a constância em oração. Paulo seguiu o exemplo de Jesus, porque Paulo já se converte na atmosfera da oração em Atos capítulo 9, passando 3 dias orando e jejuando. Em todas as suas epístolas, você vai observar que no início delas, Paulo dá uma observação para a igreja: estou orando por vós, estou intercedendo por vós, estou suplicando por vós. Ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, orando abundantemente de dia e de noite. Ele foi mais profundo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, seguindo o exemplo de Jesus de Lucas 18, primeiro, orai sem cessar. Ele falou para a igreja de Colossos, em Colossenses 4:2, perseverar em oração, velando com ação de graças. É você orando e agradecendo por antecipação pelas bênçãos que vocês vão receber futuramente. A oração é o segredo da dinâmica, do dinamismo espiritual. E o diabo tem nos afetado nessa área espiritual com os problemas da vida. Uma geração depressiva, ansiosa, estressada, excesso do passado, depressão, excesso do presente, estresse, excesso do futuro, ansiedade. E Paulo aconselha em Filipenses 4:6, em tudo, todas as suas inquietações, preocupações, seja conhecida diante de Deus, lance sobre Ele a sua ansiedade futura, porque Deus está no controle de tudo. Dá uma glória para Jesus. A igreja visualizar o hábito de oração de Jesus, e Jesus ensina aos discípulos a orar a oração do Pai Nosso. É interessante que a oração do Pai Nosso, aprendemos várias lições para aplicar em nossa vida espiritual. Jesus pregou sobre a oração, ensinou sobre a oração, e a oração do Pai Nosso é a oração modelo, exemplar para a geração atual. É uma oração que nos ensina invocação a Deus, relacionamento para com o Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que está nos céus. No antigo pacto, no Antigo Testamento, chamava Deus de Adonai, Elohim, El Shaddai. O nome de Deus, alguns hebraístas atuais chamam de Jeová. Mas o tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, que as 4 consoantes, porque o hebraico não tem vogais, é só consoantes. O nome de Deus é impronunciável, não é Jeová. Jeová é um acréscimo de Yud, Re, Vav, Re, com Adonai, que dá Jeová ou Iavé, porque no hebraico não tem a letra J, amém? Não tem a pronúncia J. Então, alguns, um tempo foi chamando Jeová, Javé ou Iavé, mas o nome de Deus até hoje, há uma discussão no meio acadêmico, não sabemos a pronúncia correta. Então, no Antigo Testamento, ninguém poderia pronunciar o nome de Deus, como está na lei. Pronunciar o nome de Deus em vão. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando entrava no Santo dos Santos, pronunciava o nome de Deus. Amém? O nome do Criador. Mas o nome de Deus era chamado Adonai, no hebraico, meu Senhor. El Shaddai, Todo-Poderoso. Elohim, Deus, que pode ser traduzido por deuses também, em algumas traduções.
Aí Jesus no Novo Testamento chama o Criador de quê? Pai. Se você observar no Antigo Testamento, só há 6 referências do Criador como um pai. Mas o próprio Deus dizendo: eu sou o pai de vocês, ó judeus, ó nação de Israel. Eu sou o pai, como um pai que zela, que cuida. Mas Jesus no Novo Testamento, ele chamou Deus de pai, falando sobre intimidade, acesso direto ao Criador. Porque Jesus é a ponte de ligação, o intermediário entre as nações, entre a humanidade para com Deus. Jesus quebrou a ponte de separação. Ele nos conectou com o Criador. Agora você pode orar em qualquer lugar. No Antigo Testamento, o sacerdote era o representante. Os profetas traziam a mensagem de Deus para o povo, e o sacerdote levava as mensagens do povo para Deus, o seu Criador, uma vez por ano. Agora não, no Novo Testamento, nós temos acesso direto ao Pai. Efésios 1,16. Acesso direto, você pode orar na sua casa, no seu quarto, no trabalho, dirigindo um carro, pilotando a moto, oh glória. Acesso direto, comunicação direta, expressiva. Ninguém impedirá essa comunicação. Quem está entendendo, levanta a sua mão, dá um grito de glória para Jesus. Pai nosso, oração comunitária e não individualista. Oração unida. Você pode ver que no Novo Testamento há oração individual, sim. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei, batei, a porta se abrirá. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta vai se abrir. Oração individual. Mas no Novo Testamento também tem oração coletiva. A oração de concordância. Lembra de Mateus 18, 18 e 19? Se 2 concordarem acerca de qualquer coisa feito aqui na terra, será feito aonde? Nos céus. Diga, ter uma oração de concordância tem muito poder, irmãos. É espiritual, isso é bíblico. A oração individual, a oração de concordância, nós mesmos, eu e minha esposa, a gente orava em concordância. Vários benefícios da parte de Deus que a gente recebeu, nós oramos em concordância. Mas a Bíblia também apresenta a oração coletiva. Atos 1,14. A igreja perseverava unanimemente em oração com as mulheres, todos unidos, em um só propósito estabelecido, orando, conversando com o Criador. Atos 1,14, até o cumprimento da profecia de Joel, parcialmente, que cumpriu no dia de Pentecoste. Eles oraram quantos dias? 10 dias orando unidos, clamando em um propósito. A igreja em oração, com o mesmo propósito. Se a igreja que entrar em oração com o propósito de ganhar almas, aqui virem. Se nós se unirmos todos, coletivamente, deixarmos as nossas necessidades basilares de lado, na mão do Criador, deixar de ser um pouco egocêntrico, egoísta, e clamarmos por um avivamento, sem interesse pessoal, Deus aparece no cenário. Deus manda de longe. A igreja tem esse poder espiritual, de clamar, de se unir. Pai nosso, é nosso, não é só meu, não é só seu, é nosso, é da igreja. Quem está entendendo? É da igreja, que está nos céus. A localização de Deus é os céus, que está nos céus. Faz a tua vontade, na terra como nos céus. Jesus pedira para cumprir a vontade de Deus na terra como no céu é cumprida. No céu é realizada pelos anjos. Os anjos realizam a vontade de Deus. Nos céus é feita a vontade de Deus. Jesus pedira para que a vontade de Deus fosse cumprida onde? Na terra. A vontade de Deus, submissão total à vontade dele. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez, humanamente falando, a vontade de Deus vai tirar a tua paz emocional, momentaneamente falando. Você não vai compreender na lógica, na razão, na compreensão humana. Senhor, como é que pode? Mas na lógica divina, a vontade de Deus cumprir-se-á na sua totalidade. Quem está entendendo? Não, glória a Deus. É muito importante isso aqui. Eu vou encerrar esse tópico aqui de oração. Muitos irmãos oram, sobe um monte, sacrifica-se, entra no jejum, pastores, mas não recebe vitórias ou respostas de Deus, porque não libera o perdão.
Jesus falou isso em Marcos capítulo 11, versículo 23, 24, 25. Se não perdoardes aqueles que vos ofenderam, o vosso Pai também não vos perdoará, e as suas orações não terão resposta. Está lá. Muitos não liberam o perdão, não perdoa. Ou perdoa só de falsidade, Pai do Senhor, mas dentro da coração inchado, com raiva, daqui, sai daqui, diabo. Pai do Senhor, meu irmão, ei, Satanás, vai pegar ele, vai ver. Que vem uma praga do Egito e alcance ele. Muitos irmãos, esse é o que mais tem. As irmãos, depois, se tocar em mim no meu pé, um estubirraio de Jeová no rosto. Grossos, ignorantes. Quer conhecer um homem de Deus? Veja como ele trata a sua esposa. Como ele trata a esposa dele, para mim, eu digo, é um homem de Deus. Porque a gente vai conhecer no relacionamento individual. No público, te amo, você é a mulher da minha vida. Mas dentro, grosso, não dá uma boa noite. Um bom dia eu quero, mas estou cheio de problema. E a Bíblia manda o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É se entregar por ela, é dar vida. Agora é a esposa e o esposo e a sua prole, os seus filhos. Mãe tem que respeitar e abençoar, mas é a esposa a prioridade do marido. E a mulher deve agora respeitar o homem. Ó, só respeitar, ser fiel. Amém? E o homem não tem que dar o sangue. Ô, minha filha, o que é que você quer? Ô, tipo um escravo dela. Ó, Jesus, o que você fez conosco? É bíblico. Carta Paulina, quando entrar no culto da família aqui, tem muito conhecimento bíblico nessa área, irmãos. A Bíblia é sagrada. Amém, queridos? Temos que liberar o perdão, reconhecer a necessidade do outro, a fraqueza do outro, liberar o perdão. Jesus falou, adiantando a lição, Jesus falou também sobre a oração em secreto, voltando, a oração em segredo. A oração secreta fala de sinceridade, a oração secreta fala de intimidade com o Criador. Olha para mim, irmãos. Você já tirou um tempo, você e Deus. Desliga o celular. Entra num dia de domingo, de hoje eu não vou sair, não vou lazer, ei Deus, até meio-dia. Eu lembro, eu fiz um voto com Deus, lá em Recife, no bairro de Aguazinha, isso mesmo. Falei para o pastor da igreja, era muito amigo meu, o bispo Alexandre. Falei, vamos orar todo dia, de 6 da manhã a meio-dia, 6 horas de joelho. Minha vida espiritual, irmão, eu passei um baque grande, que a gente passa, e os dons espirituais enfraqueceu. Eu pregava, não tinha atividade, não tinha demônio, não expulso, não tinha aquele mover, porque eu sou um pregador pentecostal, avivalista, a minha área é essa, além de ser ensinador. E eu, primeiro dia, 6 horas de joelho, segundo, 6 horas, terceiro dia, fui convidado para pregar. Irmãos, quando eu fui, porque a gente pensa que a hora que você está orando não vai acontecer nada. Não estava pregando, Deus começou a ativar os dons. O demônio se manifestou feio lá, chega a mulher. Aí começou novamente o renovo espiritual. Às vezes nós precisamos tirar um tempo, um período de oração com Deus, jejum, sacrificar, lazeres, atividades, para buscar intimidade com o Criador. A oração fala de intimidade, quarto secreto fala de comunhão, você e Deus, Deus e você, sem ninguém saber, não precisa tocar trombeta e dizer, eu estou orando hoje. Hoje é minha intimidade, meu jejum, para todo mundo saber, eu estou de jejum, irmãos. Instagram, estou de jejum. Às vezes Deus fala assim, ó, geração hipócrita, geração que quer aplausos, reconhecimentos humanos, elogios para envadecer o ego. Aí às vezes Deus quer uma intimidade com você profunda. Quem quer descer as águas profundas de Deus? Jesus não criticou, repetindo, a oração em público. Ele orou em público. Os discípulos oraram em público. Paulo orou em público. A ênfase de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9 é em relação à hipocrisia, fingimento, a máscara. Você vem para um personagem que você não é de fato aquilo. Amém? Que você quer fingir ser algo que você não é. Já viu aquelas irmãs quando está reunida, só ela quer falar? Pai do Senhor, não, eu tive uma revelação de Deus. A revelação foi muito profunda, pastor, olha, isso. Você olha assim, oh meu Deus, tem misericórdia. A gente escuta com educação, oh minha irmã, tá bom, bênção de Deus. Ô varão, tá bom, tu é o profeta mesmo, Deus te usa muito, oh meu Deus.
longe, uma igreja menina, uma igreja que não ora, é uma igreja menina. Não experimentou a maturidade cristã. A maturidade em Cristo, porque quem aparece é Cristo. A glória é para Cristo, os louvores aqui é para Cristo, os aplausos é para Ele, para sempre, Jesus. A oração nos ensina manter um relacionamento pessoal com o Criador. Nós precisamos manter esse elemento chamado oração em particular. Você sabia, quando você não mantém uma vida diária de oração, você está pecando? Samuel disse isso. 1 Samuel 15, 23. Longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Foi o profeta que dissera isso. Se ele parasse de interceder pela nação, ele estava pecando. E quantos crentes têm pecado? O pecado da omissão, da negligência. Aquilo que eu posso fazer, eu não, vou para a internet agora. Facebook, YouTube, Instagram. Pais, por favor, não assassine o seu filho cedo não, irmãos. Larga o celular da mão desse menino, dessa criança, coloque uma Bíblia, um louvor, incentive ele. Coloca livros para ele estudar de filosofia, de história, sociologia, para abrir a mente dele, não ficar a mente atrofiada. Estudar, abrir Bíblia. Aí coloca na mão do menino cedo. E aquilo ali já vai ocasionando ansiedade. Comprovado na terapia emocional, ansiedade, depressão, crise de inferioridade. A criança se isola socialmente. Aí fica crianças tímidas. Crianças que, você já viu como vai desenvolver uma pessoa que é um psicopata? Que às vezes está do teu lado, não sabe que é um psicopata. Finge, ri, brinca, abraça. Eu trabalho no lado emocional da terapia, e eu conversar meia hora, eu já conheço o temperamento da pessoa, se é sanguíneo, fleumático, melancólico. Poucos minutos eu vou identificar o comportamento, o temperamento, e a pessoa fala assim: pastor, como é que tu sabe? A gente vai ter, os pastores vai ter nessa percepção, né, pastora? Ao longo do tempo de pastorear, levar patada, ver rebelde, ajudar alguém, dizer tchau, estou indo para outra igreja, é sempre assim. A gente vai, se mata, jejum, visita, a gente vai produzindo essas qualidades visionárias na obra missionária. E a oração também nos ajuda a ter essa percepção espiritual, de comunhão, de busca. Quem está entendendo dar glória? Vou encerrar agora. E o diabo tem investido pesado na geração atual, para os milagres desaparecer dos altares, as curas. Irmãos, batismo com o Espírito Santo hoje é raro. Está raridade. Igreja que acontece, ó, glória a Deus, está em plena atividade espiritual. Você não vê hoje, os irmãos não têm força de orar. As línguas estranhas, nem na carne escutamos mais, é difícil. Quando a gente vê aquela bagunça da internet que as pessoas fazem meme. As irmãs loucas, doidas da cabeça, que não tem espiritualidade, fica manchando a moral, as coisas divinas. Você não vê batismo, alegria, desejo, lágrimas no rosto. Só quando ele está na prova, meu Deus, me dá vitória. Não chora mais desejando a presença. Não anela mais, dizer assim, eu sou pecador. O irmão está chorando. Aí vai lá e abraça. Deus é contigo, ele nem sabe. Está chorando porque está reconhecendo que Deus é Deus. A oração quebrantando, tornando o nosso espírito sensível às coisas divinas. Quem está entendendo? E o diabo tem investido pesado para tirar a igreja atual da oração. E a igreja primitiva vivia em constante oração. Quem está entendendo? Veja aí, irmãos, rapidinho. Atos capítulo 13. Quem é bom de Bíblia, me ajude. Atos capítulo 13. Versículo 1. Versículo 2. Versículo 3.
despediram. Uma igreja que está sobre o jejum e a oração. O próprio Espírito Santo vai falar com esta igreja, para levantar pessoas que Ele escolhera, amém? Para fazer a obra missionária. Então, irmão, se você está orando, mantenha a sua vida de oração. Se você não está orando, retorne à sua vida de oração. Se você está orando, alongue o seu período de oração, porque Deus quer avivar a sua igreja nesses últimos dias. Deus quer avivar o seu povo. Deus quer nos usar para a glória do seu nome. Fica de pé em nome de Jesus. Vou passar para quem de direito. Posso fazer uma oração rapidinho? Feche os teus olhos. Espírito de Deus, a tua obra, Senhor, é feita sobre a direção do teu Espírito. E neste culto de doutrina, de ensinamento, aprendermos que a oração é indispensável para um discípulo de Cristo. Nós precisamos voltar e retornar às primeiras origens, como a pastora aqui pregou, Senhor. Deus, no domingo, como Adão recebia na viração do dia a tua visita no jardim do Éden, e gozava de um relacionamento pessoal, de uma intimidade, de uma comunhão. E quando Adão desobedece a tua ordem, o seu filho começa a invocar o teu nome. Ela é meoria da cama na doriaui. Eneme colabaraka la santa la badawega menudo lovarui. Adarui tiosaria meu minha doria blá. Adacatuta tabradadoria minobacandara massai. Deus está chamando você porque Deus quer renovar a tua alma. Deus quer renovar o teu espírito no altar da oração, no quarto secreto de oração. É meu idioma. Pastor, eu já oro, eu já leio Bíblia, mas Deus quer se aprofundar mais. Deus quer te aprofundar as águas profundas. Deus quer te levantar nessa geração com uma voz profética. Enquanto estou aqui orando, eu vejo uma batalha em relação à tua vida. Mas Deus começa a abrir a porta para você entrar na sala da comunhão e ir para o quarto da intimidade com o Criador. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua humilhação. Humilhai-vos perante, debaixo da mão potente do Criador, que no seu tempo Ele te exaltará. Volte a se humilhar, volte a chorar, volte a chamar a atenção de Deus. Voltemos-nos a orar, voltemos-nos a manter o nosso relacionamento com o Criador. Amém? Deus abençoe todos vocês. Amém, aleluia. Eu gostaria de convidar a irmã Eliane, está adorando o Senhor aqui, e vamos falar sobre dízimo e oferta no nome santo de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, Malaquias, capítulo 3, verso 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Abençoe essa obra. Dizime e oferte na casa do Senhor. É preceito. É o Senhor que requer isso da sua igreja. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos colocar em pé. Deus abençoa cada um. Palavra abençoada. Louvores abençoados. Você está saindo daqui abençoado, amém? Quinta-feira, não deixe de estar aqui conosco no culto da vitória. Faz uma campanha, faz um propósito, ora, né? Jejuma. Deus vai te responder. A oração, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Tem que ter efeito, mas tem que ter uma vida de sinceridade, né? Como foi ministrado aqui hoje. Quando um justo ora, irmãos, Deus move. Deus é um Deus que responde àquele que clama. Venha na quinta-feira, traz alguém, traz um convidado, alguém que precisa receber uma oração, uma palavra. Com certeza tem algo de Deus aqui para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer? Pai nosso que estás no céu, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida de cada um aqui, Pai. Que cada um possa receber aquilo que o Senhor tem para entregar
de uma forma extraordinária. Talvez tenha alguém aqui pensando que é impossível, mas sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Visita-nos cada dia. Abençoe esse restante de semana. Nos guarda, nos direciona, nos guia. Livra-nos de todo o mal. Manifesta o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos e para todos sempre. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.